Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema A Voz e a Diversidade na Luta Antirracista. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas parceiras. E hoje, quem me acompanha é a minha mana, Kelly Baptista. Olá, Kelly! Olá, Catiana! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a querida Ana Bavon, advogada especialista em direitos civis e coordenadora da Comissão de Ética, Diversidade e Igualdade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE. Especialista em estratégia de diversidade e inclusão em empresas e fundadora e CEO da Be4People, Cultura Inclusiva. Bem-vinda, Ana, esse podcast é seu. Seja muito bem-vinda e conte pra gente quem é a Ana. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço demais pelo convite. Eu acompanho Vozes Femininas, eu acho a abordagem de vocês essencial, fundamental, os temas, as propostas. Então é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje, principalmente por ser neste dia. A gente está gravando hoje no dia 8 de dezembro, um dia muito importante e que a gente vai falar um pouquinho, né, também acho que sobre isso, não tem como não falar. Então, obrigada. Ana, que bom ter você aqui conosco. Obrigada por fazer parte, por somar nessa primeira temporada do Vozes Femininas. Assim, é um presente, viu? Muito, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma roda online, né, minha gente, por causa da pandemia, mas muito afetuosa, carinhosa. E hoje, 8 de dezembro, então, todo presente é seu, viu, Ana? A gente fica feliz com isso também. E falando desse 2020, né, gente, que ano desafiador, não é mesmo, Ana? Então, assim, além de ser desafiador, mas também trouxe muitas coisas boas e trouxe essa conexão muito boa também às redes sociais. E eu pude te conhecer nas redes sociais. Lembrando, pessoal, a pandemia não acabou, então, quando acabar a vacina chegar, tenho certeza que eu vou tomar o meu café presencial com a Ana. Com certeza, com certeza. E o que me chamou a atenção nas suas redes sociais, Ana, foi os seus textos, né, a sua militância, as suas ações com a diversidade e inclusão no mundo corporativo. Essa voz feminina que traz, né, muitas referências que eu também me identifico, como o jazz, a devoção pelas religiões de matrizes africanas, as lindas tatuagens que eu já vi, né, bem closeira, tatuagens lindas, maravilhosas, e a questão da educação, né? E aí, uma outra coisa que eu vi, que eu fiquei muito emocionada, não lembro se foi nos stories, se alguma coisa nesse sentido, uma foto da sua formatura com seu pai, o que remete a essa importância da educação, né? E a educação para uma menina negra, o quanto que isso faz muita diferença, e esse apoio do pai, então isso é fundamental, porque eu me identifico nisso também. E neste sentido, dona Ana Linda Bavon, conta um pouco aqui para nós, para o nosso ouvinte, dessa Ana, dessas várias referências e narrativas que tem, né, e que possibilitou ser essa colunista maravilhosa da Forbes e do Estadão. Quem é essa Ana? Gente, eu tô ouvindo você contando, Cati, e me enxergar pela lente do seu olhar é muito emocionante. Então, assim, eu tô aqui emocionada porque
Você sabe que, de repente, né, 2020 foi um ano muito importante, é um ano muito importante, como você disse, nossas estruturas foram alteradas, né? Individuais e coletivas, algumas pessoas já vinham num processo de se compreender no mundo, e de repente, né, a gente precisou sair aqui de tantos lugares, entender tantas coisas, e dentro desse contexto, né, dessa pandemia, eu encontrei tanta gente e conheci tantas pessoas, e eu falei tanto, eu escrevi tanto, e isso me aproximou de tantos lugares. E quando você faz esse panorama da minha história, um pouquinho eu penso assim, nossa, não podia ser diferente, né? Eu acho que não podia ser muito diferente do que de fato é. Você fala das múltiplas referências que você traz sobre mim, e é tão importante você falar de todas essas coisas que compõem o universo Ana, porque isso é o que eu sou. Cada uma dessas coisinhas é que faz de mim a Ana. Então, quando você fala da foto que eu postei com meu pai na minha formatura, de cabelo alisado, né? Não estava com cabelo crespo na época, estava alisando. Gente, era 2002, era 2002, eu tinha 22 anos, alisava o cabelo, era um outro contexto, né? E aquela foto, naquele momento, a minha formatura tinha minha avó, meu avô, que não estão mais aqui, né, meu pai, minha mãe e tudo mais, e eu fiz questão de postar aquela foto justamente para poder fazer esse contraponto, sabe? As pessoas conhecem essa mulher, né, a Ana Bavon, nas redes sociais, ali que escreve muito, que trabalha com temas bastante complexos, que trabalha bastante com estratégia e tudo mais, mas as pessoas precisavam ver essa Ana, né, o início dessa trajetória profissional, pelo menos a partir do ponto de vista da OAB, né, ou da Faculdade de Direito, porque a minha história não começa ali, minha história começa muito antes. Então acho que quando você me faz essa pergunta, me dá a oportunidade, a possibilidade de trazer um pouco dessa complexidade do meu universo para cá, né? E aí as pessoas falam que quando a gente conta das nossas vidas, né, da nossa vida pessoal, da nossa trajetória, é uma forma de humanizar. E aí eu falo assim, eu não aguento mais ouvir essa palavra, eu não aguento mais ouvir que a gente está humanizando as coisas, porque é uma confissão, né, da nossa violência na desumanização. E quando a gente conecta a desumanização, para humanizar, a gente precisou desumanizar um dia. Eu fico repetindo isso o tempo inteiro, né? Quem é que a gente desumanizou, né? Numa hierarquia social, a gente desumanizou nossa comunidade, né? A nós, pessoas negras, é que fomos desumanizadas. Então, não gosto de usar a palavra humanizada, mas uso porque é o que a gente acaba fazendo dentro do ambiente corporativo, né, gente? Vocês estão cansadas de saber. Mas eu sempre pontuo. E essas referências todas da Ana, Kátia, ela vem de uma realidade muito comum entre todos nós. Eu sou uma mulher, né, que nasceu uma menina periférica. Eu nasci e cresci na periferia de uma cidade chamada São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, uma cidade praiana, e eu nasci num bairro que se chama Vila Margarida. Esse bairro, ele está localizado exatamente ao lado, né, no entremeio de uma avenida, que é a Avenida dos Imigrantes, a avenida que vai para São Paulo e que vai para vários lugares. E eu cresci nesse lugar, eu nasci nesse lugar, eu cresci nesse lugar, e bairro de periferia é comunidade, né, gente? Bairro de periferia é o lugar onde você aprende a dividir, é o lugar onde você aprende a se relacionar, é o lugar onde você aprende que as pessoas são múltiplas e são plurais, porque dentro da periferia é onde a gente tem contato com o maior número de diversidades do mundo, né? Porque ali é onde está a exclusão de fato. Nós que estamos à margem, né, do que hoje a gente, né, tá atuando corporativo, tá ali naquela periferia e tudo mais. Então eu gosto de dizer que eu cresci entre o terreiro, a rodovia e a rua. Eu fui uma menina de rua, né? Eu saía para brincar na rua, eu jogava bolinha de gude, eu subia em árvore, eu pulava muro, eu andava com bicicleta, eu falava com todo mundo. Então eu tinha essa realidade. Eu andava pelos lugares, eu conhecia as pessoas, né? Essa liberdade a minha família sempre me deu. Eu tenho 2 irmãos e nessa criação eu não vi muita diferença. Então, tudo era permitido para todo mundo. Então, acho que isso foi muito importante para mim, né? E por que eu falo que eu gosto de marcar, né? A periferia, a rua, o terreiro e a rodovia. Na rodovia é o lugar onde você entra em contato com a vida e com a morte, né? Ali naquela rodovia, meus avós, eles moravam na frente da estação de trem, na frente da estação de trem de passageiros. Então, eu via as pessoas embarcando e desembarcando. Então, nesse lugar onde meus avós moravam, a gente ficava na janela assistindo o trem passar
passar, quando a gente não pedia para o meu avô levar a gente para passear de trem. E nisso de você assistir o trem passar, você vê a vida acontecendo, as pessoas indo e voltando, né, de trem, de carro, mas você também vê os acidentes, você também vê os atropelamentos. E eu, durante a minha infância, vi muitas vezes meu pai e meu avô indo socorrer pessoas ali naquela rodovia, acidentadas, colocando no carro, sabe, para levar para o hospital ou o que fosse. E esse contato com a vida e com a morte, que eu digo, acho que me deu um senso de realidade sobre a vida muito gigante, talvez cedo demais, mas eu acho que não, porque compunha o nosso universo, né? Compunha a nossa realidade, estar ali naquele lugar. E o terreiro, porque dentro da periferia sempre tem, né, uma casa de candomblé, um terreiro de umbanda, um chão batido de terra, alguém que conta que você vai para benzer. Então eu fui criada tomando chá de benzedeira, tomando chá de ervas da minha família, né? Isso aqui é bom para isso, aquilo. E por volta dos 10, 11 anos de idade eu fui para primeira vez na minha vida para um terreiro de umbanda, né? E aí, quando compõe, eu acho que essa tríade, talvez, que hoje é o que me constitui como uma mulher, né? Então, eu acho que essas realidades, né, essa minha vida na periferia, ter crescido na rua, ter tido contato com a vida em si mesma, ter aprendido, né, a compartilhar, a correr atrás de caruru de Cosme e Damião, para pegar, né, um daqui, outro ali, na casa da vizinha, na outra. Essas coisas todas me dão uma noção do que de fato é o Brasil, o que de fato significa ser preto no Brasil, o que de fato como funcionam as estruturas sociais, porque eu nasci na periferia, mas a minha família, ela teve uma mobilidade social a partir do trabalho do meu pai, né? Então, quando eu tinha ali mais ou menos 15 anos, eu sempre estudei em colégio público, eu estudei no colégio público até os 15 anos, mais ou menos. E depois, mais ou menos, né, no começo da minha adolescência, a gente muda ali da periferia, vai para um bairro um pouco melhor, aí eu mudo de colégio, porque o colégio onde eu estudava acaba ficando longe, aí eu acabo indo para um colégio particular, que também era muito bom, e aí é quando eu me deparo com a outra parte da vida, né? Porque quando você cresce livre, na periferia, misturada com todo mundo é igual a você, né? Agora, quando você chega no colégio particular, né, de uma classe um pouco diferente da que você pertence de origem, você nota que você é uma pessoa diferente. Até então, você não sabe que você é, né? Você vai saber que você é diferente quando o olhar do outro te diz: seu cabelo, hein? Cabelo de miojo. Era isso que eu escutava. Cabelo de miojo, testa de não sei o quê. Então, ali, aquele bullying, né? Que eu até durante muito tempo acreditava que era bullying, na verdade, já era, né, o racismo acontecendo nessa infância, nesse começo de adolescência. E isso é muito importante na minha formação também, porque nessa adolescência é quando eu entro em contato com a raiva, com a revolta, de não conseguir responder, né, muitas vezes a essa estrutura. Então, isso também é importante na minha vida. Mas eu nasci assim, viu, gente? Falando, brigando, querendo, né, mostrar a minha opinião, querendo microfone. Vou postar uma foto depois que vocês postarem o podcast da Ana fazendo sua primeira palestra, né, aos 10 anos de idade, com as amiguinhas todas em volta, assim, é um negócio muito engraçado. Eu falo que a gente nasce porque a gente é. A gente nasce para o que a gente é. A gente precisa ter coragem de olhar para dentro e investigar, né? Porque a mutabilidade da vida é isso, a evolução da gente é isso. Para que eu nasci? Né? Esse determinismo que diz que mulheres nasceram para tal coisa, homens para tal coisa, pessoas negras para tal coisa, esse determinismo é o que prejudica a gente como pessoa na nossa existência, né? Quando eu falo a gente nasce porque a gente é que uma hora, né? Uma hora a gente vai mostrar a nossa natureza, vai vir e a gente vai conseguir entender o caminho que a gente tem que seguir. E foi isso que aconteceu comigo há 4 anos, eu acho. Né? E que vem se tornando cada vez mais eu venho me tornando cada vez mais eu nessas investigações e ligando esses pontinhos que compõem a Ana, né, founder, colunista, não sei o que das quantas, e a menina da periferia que cresceu ali andando no meio da rodovia, na frente da linha do trem, brincando de taco na rua, né, e compartilhando com os amigos e sendo essa pessoa que na época era chamada de mandona. Olha o estereótipo já lá nos anos 80. Nossa, Ana, você falando a sua história com a minha, com a da Catiana, com de tantas outras mulheres pretas que passaram aqui nesse 2020, se conecta de uma forma que a impressão que eu tenho é que eu estou ouvindo a gente ter um papo de muitos anos de amizade, assim, é muito louco isso, quanto todas nós somos chamadas de mandona,
intrometida, metida, e todos esses estereótipos que são dados... Metida, então? Já é segundo nome no nosso caso, já é o segundo nome. E todos esses estereótipos que são dados para nós, mulheres negras, que queremos ascender, né? Não queremos ser submissas, enfim, e queremos ser donas, protagonistas das nossas histórias. E quando você fala de tudo que da sua família, assim, me lembra muito de Jurema Werneck, né, que fala que nossos passos vêm de longe e irão muito mais além. Então, exatamente. A minha luta, a sua luta, da Catiana, é para que as nossas que estão vindo atrás continuem, né? Eu acho que esse é o legado que a gente quer deixar. E você hoje é uma executiva que faz parte aí da estatística de 0,4% de mulheres negras nessa posição, né? Eu compartilho essa angústia com você da gente estar num lugar hoje que a gente olha para o lado e não vê as iguais, né? Eu sempre Kelly. Trago isso, quanto é difícil para nós quando ocupa cadeiras mais altas e cada vez mais solitárias. Mas você tem essa, para mim, né? Quando a gente começou falando, você é uma referência para mim em redes sociais, em textos, na sua colocação. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi construída essa sua carreira, né? Você começa falando que em 2002 você se forma. Eu sei que a gente, quando se forma, a gente tem um mundo de possibilidades, mas a militância nos escolhe e a gente acaba indo por outros lugares, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Nossa, Kelly, é muito maravilhoso, né? Porque, assim, a gente podia estar... Quando a gente pensa na nossa história, essa conversa de ir no portão chamar a amiga, Kelly, vem, sabe? Kelly, vem pra rua. Aí você vai, chama outra, né? É isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Então, por quê que eu comecei a trabalhar? Porque eu já entendia que, de alguma forma, trabalhar ia me dar uma autonomia. Quando, né, nessa idade, meu pai, lógico, já podia prover pra gente, não existia necessidade de eu sair para trabalhar, para ajudar em casa, nem nada disso. O que ele exigia da gente é que a gente estudasse, né? Todos nós, estuda, e eu sempre fui muito incentivada para estudar e ser uma mulher autônoma. Eu não me recordo da minha família perguntando para mim, quem que você vai casar? Eu não lembro disso. Né? E eu acho que isso é muito comum entre nós meninas negras, né? Porque também tem esse lance todo, né, que a gente sabe com relação ao amor romântico e tal. Então eu não sei se isso fez... Não acho que tenha sido estratégia dos meus pais, porque eram dois adolescentes com filho, né? Eu nasci, eles tinham 21 anos, então vocês imaginam. Eu, quando tinha 15 ali, eles eram bebês, né? Muito jovenzinhos, anos 70, né, gente? E aí, nessa adolescência, eu lembro de querer coisas e meu pai falava, não, isso aí não, você já... Isso aí é luxo, né? Para que você quer outra brusinha? Coisas assim, sabe? Então, eu comecei a trabalhar. Eu falei, bom, se eu quero fazer tal coisa, não dá, vou trabalhar. Comecei a trabalhar. Então, eu digo que a minha carreira começou aí. A minha carreira começou lá com 15 anos. Por quê? Foi a primeira chefe que eu tinha. Era uma mulher negra, elegantérrima e que usava um batom vermelho, que talvez vocês reconheçam em todas as minhas fotos hoje, que, né? Olha como fica a referência na nossa cabeça. E essa mulher, ela mandava em tudo, eu achava o máximo aquilo, eu falava, nossa, né, que mulher. Então aquilo, de alguma forma, talvez não com a consciência que eu tenho hoje, mas aquilo colou no meu inconsciente, né? E depois eu vou, né, continuo, mudo de trabalho, faço a faculdade, sempre trabalhei e estudei, faço a prova da ordem, passo na primeira prova, né, e minha carreira vai seguindo. Mas a Ana que vocês conhecem, ela não nasceu lá, né? Essa Ana, ela nasceu há mais ou menos 4 anos. Eu falo que eu pari essa Ana a partir de muitas dores, né? A gente vai se parindo ao longo da vida, se a gente for reparar, né? E isso é muito maravilhoso. E é bem coisa que filha de Oxum fala, né? Então, quando eu comecei a atuar na advocacia com 19 anos, mais ou menos, acho que na época de estágio, depois eu saio, começo a trabalhar com o contencioso e com o consultivo dentro do jurídico e vou, né, fazendo minhas movimentações dentro da carreira e até que eu chego no jurídico estratégico. Quando eu começo a trabalhar com gestão estratégica de passivo trabalhista de massa, gente, contencioso de massa, processo trabalhista de terceirizada, né, que a gente tem visto tanto esses dias e tudo mais, isso tudo caía na minha mão. Né? Isso tudo caía na minha mão, aí eu abria aquilo e falava, nossa, né? As pessoas estão fazendo ações trabalhistas com pedidos que não tem a ver com o trabalho em si, tem a ver com a esfera moral deles, né? Olha só como a gente está avançando como sociedade. Então, aquilo ali me virou um clique. Primeiro que eu entendi, fiz uma leitura da minha profissão que eu nunca tinha feito, talvez, ou talvez tenha feito na época da faculdade, não sei.
mas eu me deparo comigo e a estrutura social. Eu falo assim, peraí, eu estou alimentando tudo isso. Na medida em que eu estou colocando meu trabalho, né, minha força de trabalho, para fazer a gestão daquilo que é um problema, né, eu estou mitigando os efeitos para a empresa. Eu não estou resolvendo um problema social. E aquilo é uma virada de chave na minha vida. Porque aquilo começa a me incomodar e também vai ao encontro de um momento muito importante da minha carreira, que é eu, como profissional mulher, encontro resistência, né, dentro do contexto da masculinidade, dentro do organizacional, que são esses conflitos de sexismo e tudo mais, que começaram a impedir meu crescimento, né? Que começaram a minar um pouco ali, as possibilidades para mim, e eu decido fazer essa transição de carreira. Entro num burnout, óbvio, porque toda mulher negra tem burnout. Se não teve, vai ter, né? Então, a gente está trabalhando hoje justamente para que isso não aconteça, né? Isso é um fenômeno, né? A excelência negra. Depois a gente pode falar isso se a gente quiser. Mas o nosso esforço para estudar, para entregar, é muito gigantesco. A gente precisa ser brilhante o tempo inteiro, né? Já que a gente não tem o privilégio do pacto narcísico. Enfim. Quando eu faço essa transição de carreira, eu falo, não, é isso que eu vou fazer, vou trabalhar com mulheres. Então eu saio, primeiro eu começo a trabalhar com empreendedorismo feminino, porque eu não queria de jeito nenhum trabalhar com organizacional de novo, voltar para a estrutura corporativa. E aí eu fico um ano errando, né? Um ano errando. Eu abro um coworking, ele não dá certo, porque eu não tenho tino algum para vender um espaço de coworking. Não, né? Não dá. A Ana não é uma comerciante, definitivamente. E depois eu entro com um projeto digital de desenvolvimento de planejamento estratégico e educação para mulheres empreendedoras. Isso começa a dar certo, mas ainda não era ali. Eu sentia que não era ali ainda que eu tinha que estar, e não era ali ainda que eu conseguiria fazer as fissuras que eu precisava fazer, né? Eu começo a entender e falo, bom, eu acho que é no corporativo, vou ter que voltar. E aí é quando eu começo a escrever e falar dos meus incômodos, sistematicamente. Falar, escrever, falar, escrever, falar, escrever. E aí eu pego tudo que eu conhecia de estratégia e aplico na minha vida. E aí a Ana começa a trabalhar com personal branding, marca pessoal. Eu desenvolvo a minha marca. Eu começo a desenvolver estrategicamente a minha marca pessoal, o meu trabalho, começo a falar com conteúdo e assim, com cadência. Eu desenvolvi uma estratégia e a estratégia foi um sucesso, porque se não tivesse sido, vocês não estavam me convidando para vir aqui falar nesse podcast maravilhoso, né? Então já posso dizer que foi um sucesso. Mas isso foi muito pensado. E quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu decidi que esta nova profissional que iria para o mercado, ela iria inteira. Não ia haver separação entre vida pessoal nem vida profissional. Não haveria uma separação entre o que é a intelectualidade e o saber acadêmico do ponto de vista eurocêntrico, e também não ia haver diferença entre o que eu conheço, o que me compõe como pessoa a partir desse conhecimento de mundo, né? Esse conhecimento de vivência na periferia, entre pessoas, esse conhecimento de terreiro, né, que é um conhecimento ancestral, que existe uma cultura, que existe uma estrutura, que existe uma lógica, né, e tudo isso me compõe. Então, essa profissional precisava vir para o mercado. Essa profissional precisaria estar nos meus escritos, precisaria estar na minha empresa e precisaria estar nos argumentos estratégicos de negócio que eu utilizo, porque tudo é gente. Tudo é gente. Né? Então, eu pego e tomo essa decisão e atuo sistematicamente, sem assim, com a cara e com a coragem, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Eu podia copiar uma estratégia, eu podia fazer de alguma forma, mas eu precisava fazer da minha forma, do meu jeito, com a minha carinha, com a minha voz, né? E com toda essa complexidade de falar de jazz no LinkedIn, de falar de religião de matriz africana no LinkedIn, de falar de negócios em ambientes que não se fala de negócios, né? E porque eu preciso mostrar que decolonização é isso na prática, né? O meu objetivo é emancipate yourself from mental, sabe assim? A música mesmo, né? Eu quero que a gente entenda que existe uma possibilidade de existência diferente da que a gente conhece hoje, né? Diferente da que nos apresentam. Então, eu só vou conseguir mostrar que existem outras formas de vida se eu viver a minha vida de forma diferente e mostrar que é possível. Então, o que eu falo é o que eu sou. O que eu vivo, né, o que eu falo que deve ser feito é como eu enxergo de fato a vida, né? E é possível. Então é assim que eu venho trazendo, fazendo essas fissurinhas. E tem feito muito bem, né, Ana? Eu tô aqui porque, eu, como eu já falei, sou sua fã, né? Você me inspira, os seus textos me inspiram e tudo mais. E eu também tenho acompanhado, você falou agora da descolonização acadêmica, né? Então, não apenas os escritos que ficam lá na biblioteca e tudo mais, mas esses saberes, né, que às vezes
que a gente sabe que a maioria das religiões, né, de matrizes africanas, elas estão mais na oralidade. Né? Nem tudo está no escrito. Então, o quanto que é importante a gente estar ali firme, né? Olhando, escrevendo, porque as pessoas, elas partem, né? Fazem a travessia. E que legado que deixa, né? Assim, deixa um legado enorme. Mas eu digo na questão para a próxima geração. Isso. Como é que a gente vai saber, né? Então, isso... Eu lembro, você falando isso, eu lembro muito da Irmandade da Boa Morte lá em Cachoeira, na Bahia. Que eu sou baiana, tá, Ana? Eu sei. Sabe, mas... Ah, você sabe? Gente, eu sigo Vozes Femininas, vocês não estão entendendo. Gente, ainda bem que isso está sendo gravado, porque eu vou falar para as pessoas, gente, eu conheço ela, a gente é tipo friend há muito tempo. Mas você tá vendo como é maravilhoso a gente poder fazer essas conversas e ter esses encontros? Porque olha só, a gente se coloca numas posições, né, de distância. E olha aqui, a gente podia ter nascido no mesmo bairro, a gente podia ter jogado queimada juntas, entende? Sim. E de repente a estrutura social nos divide e a gente consegue se trazer de volta. Se isso não tem a ver com ancestralidade, se isso não tem a ver com exatamente o que você falou, dona Cátia, eu não sei o que é. E aí, quando você fala de descolonização, né, de saberes, de oralidade, por que eu falo tanto? Por que eu tenho tanta necessidade de falar? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente precisa trazer Exu aqui para a conversa, né? Porque é o dono da palavra. E não sai dessa boca alguma coisa que não seja ele que tenha, né, dado o aval para sair. Então, a gente precisa falar, mas mais do que isso, como mulheres negras, a gente precisa contar a nossa história para a gente se colocar como sujeito, né? Eu não quero que contem uma história sobre mim, porque eu não sou o objeto, né? Quando a gente se coloca como sujeito, o objeto, né, que faz o antagonismo ali, é o que o colonizador fez, é o que a gente veio vivendo até hoje. Então, eu uso muito o que a Grada Quilomba fala, sabe, gente? Com relação a isso e com relação à questão da descolonização dos saberes. Essa questão de hierarquizar, ela fala, eu até escrevi isso outro dia, né, que o saber e o conhecimento, na maneira como a gente conhece hoje, é uma coisa tão falocêntrica e tão hierarquizada, né, que você sai da escola, depois você se forma na faculdade, depois você faz pós, mestrado, e ela fala que é uma coisa crescente, assim, né, uma coisa muito né, muito fálica e para cima, hierárquica, hierarquizada. Enquanto que nós não somos isso, a gente é multipotencialidade e fluidez, né? Então, como é que eu posso apresentar tudo que eu sei se eu tiver que categorizar e hierarquizar todos esses saberes que compõem, né? A Ana que escreve, a Ana que fala e a Ana que traz estratégias importantes de inteligência relacional com diversidade e inclusão para dentro das organizações. Simplesmente não dá. Então, a descolonização, para mim, é imperativo no sentido de vamos olhar para as pessoas e não para os job descriptions, porque hoje nós temos pessoas que não têm uma faculdade específica sendo brilhante nas entregas dessas, né, em entregas. Só que se essa pessoa também fosse, se essa pessoa estivesse dentro de procurando um emprego, por exemplo, ela não passaria, porque a vaga exige XPTO. Então, olha que loucura, né? Então, enfim, é mais ou menos isso. Não, eu tô achando maravilhoso tudo isso, porque, né, isso, né, gente? Somos amigas de outras vidas. Olha o que é que a pandemia nos possibilitou também, né? Nem é todos os males, é o reencontro ancestral. Para mim é isso. Né? Isso. É isso. Mas só para concluir a questão da Irmandade, né, da Boa Morte, ali em Cachoeira, é que uma bela tarde, quando a gente podia passear em Cachoeira, eu estava lá e conversando com uma das irmãs, né, da Irmandade, ela dizia essa questão, né, porque existe todo esse, como se diz, uma estrutura também dentro da Irmandade, todo um respeito, sim, né, uma coisa linda, né, que eu sou muito fã. E aí ela falava ela estava conversando comigo, ela falava da questão do se perder, né, a tradição. Porque os jovens da cidade, né, de Cachoeira, não se importavam tanto pelo aprender esses saberes dessas senhoras, né? Então, e aí elas vão partindo, né, gente? É isso, o normal da vida, a gente sabe que o certo da vida é a morte. E para aonde fica? Né? Aonde vão esses ensinamentos? Né? Então, era uma das preocupações, e isso mexeu muito comigo. Eu sempre fico pensando, gente, é urgente se fazer também alguma coisa para resgatar esses saberes ancestrais, né, dos nossos mais velhos, porque senão a próxima geração, né, não vai
ter, não vai nem saber, não vai acompanhar isso, porque às vezes não está em escritos, né? Está na oralidade, não é mesmo? Ai, maravilhosa! Tô amando tudo isso, gente. Ai, meu Deus. Ouvinte, eu estou emocionada. Porque são duas mulheres que eu sou referência, né? Que eu gosto, né? Que eu tenho como referência, que é a Kelly e a Ana. Enfim, então estou bem emocionada aqui falando. Muito clubinho, né? Assim, a gente acho que assim, foi perfeito, assim. A gente foi muito perfeito, deu super match. Já vamos nomear como Clube das Executivas Pretas. Eu também acho. Você sabe que eu uso essa hashtag, né? Eu escrevo lá, executivas negras, porque a gente tem que usar, sabe? Assim, a gente tem que se apropriar de algumas expressões que levantam o nosso pescoço, né, Kelly? Essa história do pescoço é exatamente sobre isso, né? Eu sempre trago que a gente tem que estar com o pescoço de girafa, como as nossas ancestrais que estão em tribos africanas, cheias do colar, e olhar sempre por cima. Isso é importante. É isso. As executivas pretas aqui no Vozes Femininas. Segura, Brasil! Segura mundo, né? Porque o Vozes Femininas é escutado em vários países. Beijo a todos os ouvintes de vários países. Muito obrigada, viu, gente? Além de tudo, gente, esse 2020 também, né? Ele foi marcado por essa eterna pandemia, que parece que não tem fim, e pela hashtag Vidas Negras Importam. Você participou, Ana, de algumas ocupações que o pessoal estava disponibilizando as redes sociais, né? Enfim, teve toda aquela campanha. E aí, em um dos seus textos, né, na Forbes, dos seus artigos, você traz muito isso, porque os seus leitores, eles não esperavam de ver pessoas negras em posições de liderança, posições que não estão em situação de vulnerabilidade, pessoas pretas, né, como nós, que muitas das vezes não passaram por uma situação de violência, ou nem sabem o que é isso, né? Então, enfim, não estamos numa situação vulnerável, né, como eles esperam, ou numa situação de caridade, porque está no inconsciente também, né, dessa sociedade racista, né, que a gente sabe. E aí, conta aqui, compartilha um pouco conosco qual é a sua opinião desse movimento antirracista, que ele é recente aqui no Brasil, vamos dizer recente, porque só foi a questão da morte, né, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que aqui, algumas pessoas aqui no Brasil começou a entender que o racismo existe, né? E começou todo mundo a fazer todo aquele auê, como se... E aqui no Brasil, toda hora está morrendo toda hora morre um dos nossos. E é a nossa preocupação, porque somos mulheres negras que temos, né, filhos. A Kelly tem 2 pretinhos maravilhosos, que são negros, né? A gente temos irmãos que são negros, temos tios que são negros. Eu não tenho meu pai já partiu. Vocês têm os pais, né? Que vocês têm pais, e que pode ser qualquer um da gente, né, gente? A gente sabe disso. Pode ser. A gente pode sair, pode não voltar. A gente, enquanto mulher negra, pode ser que a gente não seja assassinada, mas a gente pode sofrer outros tipos de violência, que a gente também sabe, né? Então, conta um pouco pra gente aqui, compartilha a sua opinião sobre esse movimento antirracista recente nesse Brasil. Gente, eu sou uma pessoa tão sem filtro, eu tenho que me concentrar antes de endereçar alguns temas, assim, porque entro em choque. Quando vem nesse lugar aqui, ó, que eu tô entre irmãs, vem tudo. E depois você sabe, isso aqui vai para outros lugares. Então, a gente precisa dar uma, né, equalizar um pouco. Aí, quando você fala assim, esse movimento recente de antirracismo no Brasil, a primeira coisa que vem é assim, mas existe um movimento antirracista no Brasil? Existe, né? Eu tô muito nessa fase, assim, sabe? Existe. Porque me soa muito estranho, né? Assim, não me soa estranho, porque é muito característico da nossa sociedade a gente precisar importar uma dor para poder olhar para a nossa. Então, a gente olha lá a morte do George Floyd, é claro, né? É mais um dos nossos e tudo mais, mas as comoções que a gente tem visto no Brasil a partir das mortes das pessoas negras do Brasil, elas não são a mesma coisa, né, gente? É uma proporção muito diferente, inclusive das 2 menininhas que morreram na porta de casa esses dias, assim, eu não estou conseguindo escrever sobre isso. Se vocês forem ver, meu LinkedIn está parado, assim, eu não estou conseguindo escrever sobre a questão racial no Brasil e o antirracismo, porque eu estou num conflito. Eu estou num conflito pessoal com relação a isso.
né? Ao mesmo tempo que eu estou endereçando a pauta, eu estou trazendo a pauta, né? Porque eu escrevo em 2 mídias grandes, porque eu tenho um trabalho que acaba fazendo com que eu influencie algumas coisas. Como é que eu vou conduzir esse momento, considerando toda essa complexidade, né? Aí quando você pergunta para mim, Kati, como é que você vê esse momento? Eu vejo um momento de bastante nebulosidade, não dá para a gente saber ainda o que é esse movimento antirracista, quão genuíno ele é e sobre quais pautas a gente está falando. Você sabe por quê? Porque tem uma coisa que tem me incomodado há bastante tempo não, é uma coisa que sempre me incomodou, mas tem me incomodado mais, porque que nós não vemos as pessoas não negras falando de branquitude e do que ela é, né? Por que a gente não vê as pessoas não negras se racializando ou tendo tanta dificuldade em se racializar quando é isso que a gente, né, quando é isso que a gente propõe? Porque para você poder falar de antirracismo, não basta que você consiga considerar, não basta que você considere conscientemente, né? Não basta que você tome consciência de que existe racismo no Brasil. E, gente, quando eu falo de tomar consciência, é um processo difícil. Muito difícil. Pessoa que é analisada, faz terapia há 10 anos, veio descobrir coisa agora em 2021 sobre si mesma, né? Tomar consciência de que existe uma estrutura demora. E uma vez que você toma consciência dessa estrutura, que existe racismo no Brasil, você precisa entender qual é o teu lugar dentro disso. E se você não vai entender o que é a branquitude e como a racialização da pessoa não negra é importante dentro desse sistema, não tem como falar de antirracismo. Porque eu não tenho como lutar por uma coisa que eu não entendo que eu não entendo que eu faço parte dela. Então, é sempre sobre nós e eles. Então, o que eu vejo são muitas pessoas brancas sendo antirracistas por eles. Eu sou antirracista porque eu estou defendendo as pessoas negras. Não, meu amor. Você é antirracista porque você está dentro dessa estrutura. E assim como ela faz mal para mim, ela também faz mal para você. Só que você não vai perceber porque você ainda não se racializou, né? Então, quando a gente fala de branco como raça social, né, gente? Né? Tô falando aqui do contexto social da coisa. Quando a gente não se racializa e não se percebe, a gente não consegue entender o que é esse universalismo. Por que é que a pessoa não negra é um referencial universal? Por que existe o nós e eles? Não dá para fazer luta antirracista se você não entender que essa consciência precisa ser tomada em vários níveis, né? Eu falo que é que nem descascar uma cebola, vai abrindo, tem mais coisa, tem mais. E qual que é a disponibilidade emocional que as pessoas têm para poder se colocar e se desafiar dentro desse sistema, uma vez que vai ficar vulnerabilizada, porque vai encontrar coisa que não vai gostar, né? Porque quando a gente começa a entender de que forma esse mecanismo atua, é impossível que a gente não olhe para dentro de si e não veja, acho que eu tenho aqui um valor meio enviesado na minha cabeça, vou precisar mudar, né? Se você é uma pessoa não negra, que vive num lugar social essencialmente branco, é muito difícil você chegar aqui onde a gente está falando. É muito difícil, gente. É um abismo, né? Então, quando eu falo assim, não adianta chegar numa empresa, eu vendo isso, gente. Eu vendo cultura inclusiva. Minha consultoria é para isso. Eu falo, não adianta você me levar para sua empresa para fazer uma palestra, um treinamento. Não vai resolver. A gente precisa de uma educação relacional, a gente precisa aprender a se relacionar novamente, a gente precisa entender como é que compõe isso aqui, como é que a Ana fala com a Kelly, que fala com a Kati, né? Como é que a gente cuida dessa relação aqui? A nossa questão ela é relacional, eu costumo dizer isso, porque eu andei repetindo uma frase aí, em tudo quanto é canto, que o racismo dentro das organizações, ele mora no invisível das relações sociais, ali dentro, né? No cafezinho, na virada de pescoço, quando entra uma mulher na sala de reunião, né? Ou quando a gente pressupõe que um homem negro de terno, ele não é o CEO, mas ele é o cara do valet. Então, é nessa relação. O que a gente fez das nossas relações? Não é porque somos animais sociais, não é porque nós precisamos viver em sociedade, que nós sabemos conviver em sociedade. Então, para mim, entender o antirracismo está para além de falar Black Lives Matter. Do que adiantou um monte de quadradinho preto em junho, gente? As meninas morreram anteontem. O João Alberto foi morto semana retrasada no Dia da Consciência Negra. Então, assim, sabe? É muito distante o quadradinho preto e a hashtag da realidade do batidão do dia a dia. Né? A gente não está mudando a estatística, né? Seguimos iguais, né? Eles, apesar de sermos mais de 53% da população, ainda assim não estamos ocupando posições de poder, de liderança, não somos maioria. Não. E os processos seletivos seguem excluindo e racistas também, na grande maioria. Coloca lá para dizer que é inclusivo, que é isso, que é aquilo,
mas não tenho a menor empatia durante, né, ou ao longo da conversa com a pessoa que é negra, né? E tem uma coisa, Ana, não sei se você, mas me incomoda muito do achar que está fazendo favor para a gente, né? Como diminui a nossa qualificação. Exatamente, sabe? Isso é racismo. Aí a gente fala isso para uma pessoa não negra, ela acha que... Aí começa a dizer que a gente é grossa, né? Que a gente não tá aqui. Mas a gente está ajudando. Oi? A gente estudou assim, muito. Né? Como assim? Me ajudando no quê? Como assim? Me ajudando no quê? Se os colonizadores, o antepassado, né, de vocês, brancos, não tivesse sequestrado os meus, hoje eu estaria rainha em algum país. Ai, gente, exato. Você sabe que tem uma frase que eu leio muito nas redes sociais, Kátia, que é muito parecida com isso. Gente, é uma piada horrível, mas assim... Qualquer coisa vocês cortam na edição, tá? Mas eu li outro dia, eu tava passeando no Instagram e tava assim, sou a neta das bruxas que tentaram queimar. E aí uma pessoa respondia embaixo, não, você não é a neta das bruxas, dá uma olhada pra ver se não tem bandeirante aí na tua linha de ascendência, né? Dá uma olhada aí, porque às vezes não era bruxa sua avó. Eu falei assim, gente, porque assim, é isso, né? Todos e todas nós desconhecemos a nossa história ancestral, né? Brancos e negros. No Brasil, todo mundo desconhece, né? Então, você tem que investigar. E aí, Kátia, quando você fala do acesso, né? Por exemplo, da entrevista e tudo mais, isso é uma parte. O acesso é um problema, né? Esse negócio de pensar que está ajudando, isso é um problema. Mas você quer coisa pior? É você facilitar o acesso e o ambiente ser tóxico. Não tem como. Você primeiro precisa trabalhar a cultura do ambiente para depois trabalhar o acesso, gente. Porque senão, o que a gente faz? E eu tô cansada de ver isso. A pessoa entra, né, se frustra, sofre racismo e sai. Pior do que entrou. Então, assim, a gente tá fazendo o quê? A gente não tá ajudando. E sabe o que acontece ainda? E sabe o que acontece ainda, Ana? Esse pessoal, né, que fez tudo isso e que não se enxergou nisso, sabe o que vai dizer? Quando, olha, a gente tentou, mas a pessoa não deu certo. Isso é comum, viu? A gente tentou, mas não deu certo. A pessoa não quer nada com nada, tá vendo? Tá vendo? A gente tá aqui, ó, mas ninguém quer. Olha, por que não vem pessoas negras, né, para o meu processo seletivo? E é muito isso. Quando a gente abre para... Enfim, quando a gente tem a possibilidade de escolher um emprego e a gente olha, a empresa, quando você se depara só com pessoas brancas, não é aquele lugar que eu quero estar, né? Sem uma política racial, sem uma política de abertura de discussão. Então, o trabalho que você faz é muito importante, porque ele vai muito além de você incluir negros em cargos de liderança, não é você doutrinar as pessoas que já estão ali, porque o racismo não é um problema nosso. Vale ressaltar que nós não somos racistas, os brancos são racistas, né? Exatamente. Isso. A gente não sabia nem que a gente era negro e negra e preto e preta, né? A gente só foi saber isso o dia que olharam pra gente e falaram, então, sabe assim? Franco Fanon mesmo, né? E aí, Kelly, é isso que eu falo. Você acha que uma empresa, né, que quer trazer os melhores profissionais, uma empresa que quer colocar mulheres negras em cargos de liderança, se ela não cuidar da casa, você acha que ela vai conseguir levar a Kelly para lá? Não vai! Claro que não. A Kelly pode escolher, gente, sabe? Então, assim, ou você é a melhor empresa para os melhores talentos, ou você é uma empresa e atrai pessoas, que são coisas absolutamente diferentes. Uma coisa que eu não faço, Kelly, é isso. Dentro da Business for People, a gente tem uma parte lá onde as mulheres podem cadastrar os currículos dela para cargos de liderança, visando, né, bem senioridade. E às vezes chegam empresas para a gente falar, vocês poderiam disponibilizar? A gente não disponibiliza, porque a gente primeiro vai investigar a cultura da empresa para saber se a mulher que está ali confiando em mim, né, para ajudá-la nessa jornada profissional, se eu vou colocar essa mulher nesse lugar, se esse lugar pode receber essa mulher. Então, eu tenho muitas empresas, né, criticam essa postura, não, mas você não pode liberar. Eu falo, não posso. Sabe por quê? Porque tem duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, é a minha marca pessoal, porque eu sei como eu construí ela. Então, e segundo, o meu comprometimento com as pessoas e com os valores que eu carrego. Se eu pego uma empresa para ser minha cliente, gente, pode ter certeza que esse trabalho que vai estar sendo feito é um trabalho de excelência. Pode ter certeza que essa é uma empresa séria. Pode ter certeza que essa empresa, ela está trabalhando cultura. Porque eu não vou associar o meu nome, construído por meio de muito trabalho, a uma empresa que está colocando a diversidade da porta para fora, sabe, Kelly? É exatamente isso. Então, ou a gente faz um trabalho de cultura, um trabalho de compreensão e educação, e de fato a gente faz transformações sociais com impacto, ou então não dá.
Sim, exatamente isso, assim, é uma linha muito tênue, né, e as pessoas hoje com esse Vidas Negras Importam, essa onda de diversidade, de selo antirracista, tudo isso que o mercado construiu agora nos últimos tempos, elas estão numa ânsia de colocar nós lá, mas não de cuidar. Então pode ser que você tenha uma entrada aí, sei lá, de 30, 40 executivos negros e ninguém está contando a saída. E o relatório só está mostrando a entrada. E a gente tem que cuidar da saída também, né? Porque senão fica uma coisa muito, muito superficial. E aí, Ana, eu acho que já pensando em futuro, né, para além do crachá, o que nós podemos esperar dessa Ana Plural de 2021, essa versão 2021, né? E da Business for People, enfim, o que você está esperando? A gente veio de um ano teoricamente difícil, mas que eu costumo dizer que a gente fez desse limão uma limonada. Muitas dizem, nós sobrevivemos a esse ano, né? Que já está aí no final. E é importante essa sua mensagem para quem está ouvindo e não tem perspectiva de um 2021, né? E eu vejo você com esse brilho no olho falando de tudo que tem acontecido e a gente tem feito esse ano incrível e a gente quer fazer um novo ano incrível. Eu queria te ouvir um pouquinho também, o que você pensa aí nessa sua mente brilhante. Ai, Kelly, meu Deus, eu fico tão orgulhosa quando vocês fazem esses elogios, assim, fico me achando demais. Porque, mas você pode se achar. Reconhecimento é bom, mas quando vem de irmãs, assim, é outra coisa, tem outro gostinho. E assim, gente, foi um ano muito difícil, 2020, mas foi um ano que a gente construiu demais, né? Foi um ano que a gente realizou muito. Por que será? Será que é porque a gente aprendeu a viver na diversidade? Claro que sim, a gente sempre viveu momentos caóticos, nunca houve um Estado democrático que nos compusesse, que nos contemplasse, então a gente sempre aprendeu a vivenciar, né, a viver apesar de, né, a gente criou apesar de, a gente constituiu família apesar de, a gente se tornou mulheres CEOs e os 0,4% apesar de, então é apesar de que a gente vai levando a nossa vida. E para o ano que vem, Kelly, assim, profissionalmente, eu tô muito levando a questão da cultura inclusiva para as áreas de governança, de ESG, né? Eu tenho trabalhado muito mais essa estratégia nesse sentido. Então, eu estou muito focada nisso profissionalmente, levando para essa área, né, de desenvolvimento de soft skills relacionais, conectando áreas de compliance, enfim. Eu estou bem aí dentro, nesse coraçãozinho aqui. E, pessoalmente, tem os conteúdos que eu quero abordar para o ano que vem, assim, que vem muito dessa questão decolonial, sabe? Que eu estou muito envolvida estudando e tentando entender. E eu quero muito falar dos nossos afetos, sabe? Da maneira como a gente se coloca no mundo dos nossos amores, de como a gente enxerga o amor, né? O que é esse amor romântico que colocaram goela abaixo e fez com que a gente se frustrasse de tantas formas, né? Quais são as outras formas possíveis de poder vivenciar esses afetos? A gente tem tanta possibilidade, a gente tem coisas tão maravilhosas que a gente traz das nossas matrizes, né? E de formas de viver. Outro dia eu estava lendo o livro acho que do professor, né? Do Renato Nogueira, e ele fala e ele estava contando um pouco sobre, e ele conta sobre os mitos das deusas e tudo mais. E, gente, é tão maravilhoso você poder pensar nas possibilidades existenciais, mesmo, eu falo muito sempre a partir dessa perspectiva de Oxum, né? Porque essas características dessa orixá que me compõe meu ori, minha vida, é tão maravilhoso e tão plural, e o amor dela, né, a gente associa o Oxum a uma coisa muito a esse amor romântico ocidental, e é tão maior, é tão transcendental, e é tão infinito, que isso tem me tomado, assim, eu tenho estudado e fazendo conexões sobre isso, então eu vou acabar escrevendo sobre essas coisas muito, assim, ano que vem, né, e sobre tudo que a gente gosta, né, gente, porque a gente tem que falar, a gente tá aqui para falar, porque daí é o que conecta, que nos conecta, né? Estamos aqui para falar, né? Exatamente isso. E 2021 vai ter vacina, porque vamos ter fé em Deus, que Ele é justo. Vai ter vacina. Vai ter vacina. Então, para além de falar, a gente vai se ver, a gente vai tomar café, a gente vai se abraçar e a gente vai festejar a vida, né? O bom da vida é ser feliz. Então, eu acho que é isso. A gente nasceu para ser feliz. Como já disse, Caê, né? Caetano. Um beijo, Caetano, também, né? Mas é isso, dona... a gente nasceu... é para ser feliz. Gente, é para ser feliz e a gente merece. E também tem uma outra coisa, é o nosso dever ser feliz, né? Eu gosto muito dessa frase. É compromisso. Né? É compromisso com a nossa ancestralidade. Porque muitos dos nossos não pôde. E se a gente está aqui hoje sorrindo, é porque eles permitiram. Então a gente só tem a agradecer. Eu não vou ficar falando muito não, porque eu já estou emocionada.
Eu acho que quando a gente fica falando assim, a gente acaba... Eu me emociono muito, né? Então, já estou emocionada de ter você aqui comigo. E aí a gente vai ficar falando de ancestralidade, vai me deixar mais emocionada. O seu episódio faz parte, né, dessa última edição da primeira temporada do Vozes Femininas. E o Vozes Femininas tem sido, né, eu vou falar por mim, assim, Catiana, tem sido um presente no meio dessa pandemia, um acalanto, né, no meio dessa pandemia, para mim, assim. Então tem sido um abraço. Toda vez que a gente, né, Kelly, conversa com uma mulher, com uma voz feminina, que traz uma narrativa tão importante, né, tão poderosa, tão cheia de inspiração, é um abraço. A gente até brinca com a Kelly, que é uma terapia coletiva, porque estamos entre irmãs. A gente está se fortalecendo, se apoiando, se ajudando, e é tão bom o presente, por exemplo, hoje, de ter você aqui, sabe, Ana? Então, é só agradecer ao Oxum também por essa conexão ancestral, porque hoje, no dia dela, você aqui com a gente, e eu digo ouvinte no dia dela, porque a gente está gravando no dia 8 de dezembro, tá bom? Essa gravação, então está sendo lindo. E ter você, né? E eu te conheci na rede social, no meio da pandemia, quem diria, né? E eu virei a sua fã, e parece que, como a Kelly falou, né? Parece que eu já te conheço, minha filha, há anos, Beth. Eu sou sua tia. Irmã mais velha. A gente vai... Mas eu falo de tia, Ana, não questão de idade, mas é que a gente sempre tem aquela tia que a gente se inspira. Meu amor, eu tenho orgulho de ser tia. Eu sou tia. Eu sou tia de duas meninas, tá chegando mais um, né? Agora o Francisco. E eu também peguei os filhos da Camila, que trabalha comigo. Então eu sou tia da Lorena e sou tia de Isis, que vai nascer também. Da inspiração. Então você achou mais uma. Achou mais uma aqui. Eu amo. Quando você abrir sua turma de mentoria e coaching, só chamar que a gente está na lista de espera já. E isso é muito bom ter das nossas que nos inspira, né, Ana? Então, eu quero agradecer hoje muito. A gente ficaria aqui horas conversando, tomando nosso chazinho, ou suquinho, ou cerveja, ou vinho, né? Porque podemos tomar tudo que a gente quiser. Né? Isso, quem sabe a gente dá um rolezinho na Bahia em 2021 com vacina plenas, bem bonitas. Então, assim, eu quero agradecer. Obrigada por somar nessa primeira temporada do Vozes Femininas, que o Vozes Femininas, para mim, é um prêmio, assim, né? Eu ganhei, na verdade, acho que o amor, né? É isso. A gente faz emotiva, tudo... não adianta, gente. Eu também. Não adianta. Pode chorar. Pode chorar. Mas é que eu só quero agradecer mesmo por ter feito Vozes no meio dessa pandemia, né? Pela parceria das meninas, né? Da Kelly, da Júlia, da Judias. E porque a gente está encerrando, estamos bem, estamos vivas, com saúde, né? Os nossos familiares também, apesar de tudo. E ter você hoje aqui como referência, né? Ter aceito o nosso convite, né? Você é uma pessoa muito maravilhosa. Então, que Oxum lhe dê saúde, né? Lhe dê bons trabalhos, lhe dê amor sempre para você, para sua família, que você seja mais feliz, né? Tudo de bom, muito obrigada, boas festas, um ótimo Natal, uma ótima virada de ano, né? E que em 2021 a gente possa se ver presencialmente, porque, como eu já falei, o nosso encontro é ancestral, então, com certeza, a gente já se viu em algum outro momento aí. E muito obrigada a toda a ancestralidade que permitiu isso, né, Ana? Então, sigo aqui na rede, lendo seus artigos. Muito obrigada mesmo pela parceria e por essa troca que foi tão importante para a gente, viu? Que Deus lhe abençoe, que Oxum lhe dê vida, lhe dê saúde, lhe dê abundância para toda a eternidade. Não é, Kelly? Sim, enfim, faço da emoção da Catiana minha emoção. Esse ano foi ano de conhecer mulheres incríveis, aí a gente vai fechar com chave de ouro com você. E quando você falava, eu lembrava da Xenia França, né, que ela deu uma entrevista há uns 2, 3 anos atrás, que ela falava que ela é um investimento a longo prazo dos ancestrais dela, principalmente da Dona Dalva, que é mãe dela, e ela relata em tantas vezes. Então eu queria te agradecer por você ser esse investimento tão bem sucedido dos seus pais que saíram do litoral. A gente sabe o quanto é difícil
vir do litoral e das periferias, né? Eu conheço muito o litoral, trabalhei muito tempo lá. Queria só te agradecer, desejar o melhor, que a gente possa fazer negócios aí, via empresas, via vida. Eu acho que é o que a gente quer. Eu sempre coloco nesse podcast que uma puxa a outra, porque somos nós por nós, e a gente tem que fazer valer isso. Quando uma chega, todas nós chegamos juntas e queremos trazer as outras. Então, queria muito te agradecer, Ana. Obrigada pelo seu tempo e pela sua fala e pela sua escuta também, que é super importante para a gente. Gente, assim, eu não sei como que eu começo. É muito difícil. Primeira coisa, eu quero agradecer pelo convite de vocês. Eu acompanho Vozes e eu já falei, né, no comecinho e repito, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, porque nos conecta, porque nos resgata, porque nos ajuda, porque nos amplia. E aí, quando eu falo que eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Eu acho que eu sou uma pessoa eu sou uma filha muito, muito dileta, sabe? De Mamãe Oxum, no sentido de ter sido desafiada a entender até onde, como o amor pode chegar, né? E eu acho que quando eu falo desse amor, eu falo desse primeiro amor, que é olhar pra gente, entender quem a gente é e colocar pra fora tudo aquilo que a gente acha que é defeito, mas que na verdade nos compõe. Eu já fui uma menina que teve vergonha da própria voz porque era grossa demais, que tinha vergonha de se mexer muito porque sempre foi muito expansiva, né? Que tinha vergonha de pensar muito rápido, de dizer o que pensava, de ser arrogante, de usar o cabelo assim porque ia sofrer bullying. E aí, quando eu começo a abraçar tudo isso e falar, é onde parece que eu me conecto comigo mesma. Porque quando eu falo, né, eu não falo porque eu preciso falar, eu falo para poder rebater e ouvir de volta, como se fosse um espelho, né? Como se vocês e todo mundo fossem espelhos, e é o que tem me guiado. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata por poder ter quem ouça o que eu tenho para dizer, porque é no retorno de vocês que eu confirmo, né, a minha existência. E eu acho que isso é o maravilhoso da gente ser quem a gente é. Então, eu quero parabenizar vocês pelas Vozes Femininas, pela possibilidade de dar voz para tantas... Dar voz não, né? Dar amplitude para a voz de tantas mulheres. Porque ninguém dá voz para ninguém. Todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Então, a gente tem que precisar parar também com esse negócio de vai dar... Não te pedir, eu tenho a minha... Não te pedir voz, não precisa me dar voz. Me dá seu palco, me dá seu microfone, né? Abre mão disso. E eu acho que vocês têm trazido essa possibilidade. E vocês não sabem o quanto me orgulha. Porque se um dia, né, foi difícil para mim, e tem sido, né? Não foi um ano fácil para mim, principalmente pessoalmente, passei por muitos desafios. Mas chegar aqui e ouvir que, de certa forma, eu sou importante, o que eu digo é importante para vocês, para que a gente possa chegar onde a gente está construindo, vocês não sabem o valor que isso tem, assim. Então, eu quero muito agradecer, muito, muito, muito de coração a possibilidade de contar um pouco da minha história, porque eu não conto, né? A história de onde eu vim, a história de quem eu sou, de quem é a Ana. É difícil alguém perguntar isso para você dentro do corporativo, ou você usar isso dentro de um contexto, né? Mais difícil. E olhar para esse lugar, né, que faz de mim quem eu sou, é muito maravilhoso. Então, Kelly, te honro, te agradeço. Kati, te honro, te agradeço, vocês, a ancestralidade, agradeço toda a minha linha também por tudo que a gente está podendo fazer nesse ano, e que bom que estamos com saúde, que bom que estamos encerrando isso de forma positiva dentro de tanta dificuldade, né? E foi maravilhoso, estou muito feliz, muito, 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 muito obrigada. Que vocês sejam bênçãos de paz e de prosperidade para vocês sempre. Amém, que assim seja para todas nós. Assim será. Assim será. Ana, antes de encerrarmos, quais são as suas redes sociais? Né? Você falou de lideranças negras. Ana Bavon. E da sua consultoria? B4P, B4 People. Tá ótimo. Se digitar esses dois, acha tudo. Perfeito. Então, o ouvinte vai ficar também na legenda todas as arrobas das redes sociais da Ana e da consultoria dela. Ana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, viu? Amamos demais. Eu amei demais. Até o próximo Vozes Femininas. O Vozes Femininas é seu também, então as portas sempre estarão abertas. Voltarei. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. Muito, muito, muito obrigada. Muito axé para vocês. Muito. Aê, axé, axé. Amém, amém, amém. Esperamos que você, nosso ouvinte,
também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Ana Bavon. E te convidamos a assinar o nosso podcast e a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho com uma voz feminina, sempre com uma mulher incrível narrando e compartilhando a sua história. Kelly, muito obrigada pela parceria de hoje. Até o próximo episódio. Obrigada, Catiana. Obrigada, Ana. Emocionada por essa noite. E por conta do nosso isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado em casa, cada participante isoladinha. Se você identificou algum som suspeito, algum latido, algum barulho de criança, desconsidere, porque esse é o nosso novo normal. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia e Kelly Baptista e Júlia Lúcia, identidade visual de Ju Dias, da agência Bora Lá, produção de conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, edição e mixagem de Júlia Lúcia. Até o próximo Vozes Femininas e um 2021 cheio de amor e paz para todos nós. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas.